que certamente terá grandes contribuições a dar ao Bruno naquilo que faltar à sua tese. E quero agradecer ao Rafael por estar aqui, pela amizade dele e por tudo aquilo que ele será capaz de dizer a você. Tá bom? Rafael, por favor. Obrigado, Luci. Quero dizer que é um duplo prazer estar nessa banca, por conta da Luci, que, enfim, participou da minha banca de doutorado e que, portanto, acompanhou o meu percurso evolutivo em Sacarneiro, inclusive na qualificação e depois na tese. O Luci, com quem também eu sempre gostei muito de discutir o fim de século, e o professor Fernando já, num longo caminho, a discussão sobre o fim de século desde a graduação. Bem, Bruno, eu começo minha lição primeiro com uma questão que eu nem anotei aqui nos meus apontamentos, que você fala sobre gótico, horror, terror, grotesco, sublime, E teria sido interessante isso, assim, no passado, você fala que nos estudos sacarnerianos, e de fato isso é uma lacuna dos estudos sacarnerianos, algum estudo que desse conta mesmo da apropriação de leitura de Sacarneiro dos postulados do romantismo. Sacarneiro se coloca como um grande devedor do romantismo. Se você, inclusive, começar a... Quer dizer, quando a gente começa a ler a série Princípios, de 1912, essa primeira coletânea de contos que Sacarneiro reuniu e publicou em vida, o subtítulo dessa série de contos é Em Pleno Romantismo. E há, inclusive, uma série de cartas do Sacarneiro para uma pessoa em que ele mostra essa imensa admiração pelo romantismo. Inclusive, ele diz, a crise do nosso tempo é muito devedora, inclusive, à crise romântica. E Sacarneiro ia especialmente à Ópera de Paris para assistir espetáculos, para assistir peças românticas que eram encenadas, principalmente as peças do Dumas, E especialmente numa dessas peças ele volta ao teatro, escreve a pessoa dizendo, percebi a partir de toda aquela encenação cambolesca, a partir de todo aquele vale de lágrimas, como de fato um texto poderia evocar certas sensações, certos sentimentos, certas perspectivas a partir de um tempo, e como o nosso tempo consegue ler com distanciamento isso completamente de forma diferenciada, E eu vejo a partir disso, então, que foi ensinado um parentesco entre os românticos e nós, dizer, Só que, diferentemente, os românticos se preocupavam mais com o exterior, porque mesmo quando falavam do seu interior, estavam preocupados com uma mudança no social. Essa questão exterior que ele se refere ali é muito essa ideia romântica de que a crise do indivíduo pode gerar, portanto, toda uma reflexão que também aponta para uma crise da pátria, e a ideia de nação vinculada, portanto, ao romantismo. Ele diz, eles viviam no exterior, nós vivemos no interior. Essa é a grande diferença, mas nós somos românticos à nossa maneira. E por que eu disse isso? Porque explorar esse lado do romantismo do Sacarneiro é explorar também todas essas questões que você traz, Gótico, o sublime, o grotesco, afinal de contas, o belo. É o romantismo, afinal de contas, que põe em questão essas discussões diante de uma nova ética que implicou a necessidade de uma nova estética. Olha, muito bem. Agora, indo propriamente para a tese que você me apresenta, você no início fala que Sacarneiro rompe com uma tradição. Eu só seria um pouco mais ponderado em colocar esse termo romper com uma tradição, porque traz a associação de um gesto romântico, mas na pior acepção da questão, no sentido do mito da originalidade. Porque nós sabemos muito bem que, afinal de contas, os Orfeu traziam essa ideia vanguardista, esse espírito vanguardista do novo, mas que eles são absolutamente devedores, e aí
aqui, de toda uma tradição finissecular. Né? Então, você dizer que o escritor rompe com uma tradição é muito evocar a ideia romântica do mito da originalidade. Muito bem. Então, acho que você poderia dizer, em vez de que ele rompe com a tradição, dizer, rompendo com uma tradição de marca realista, naturalista, essa tradição sim. Né? Aí, fazendo essa ponderação, o problema está resolvido. Depois, outras coisas, como a Vivi levantou, a questão do grupo de sossegado, esses erros de concordância, certos erros como pela colocação pronominal, né? Algumas revisões precisam ser feitas aqui, né? Como, por exemplo, esses erros de concordância e limpar diversas expressões repetitivas também que vão aparecendo ao longo da tese. Depois, sobre a temática mais específica do medo, né? Ao mesmo tempo que isso me intriga bastante, eu fico com algumas questões. Primeiro de tudo, eu pergunto se a vocês, é uma pergunta de fato, né? Se o medo será uma discussão inédita sobre Sacarneiro, como você coloca aqui. Porque não é porque não haja, digamos, né, dentro de um estudo crítico, um capítulo inteiro intitulado O Medo em Sacarneiro, né, que essa questão não tem sido discutida. Eu nem estou dizendo, afinal de contas, que precisa ser um ineditismo. Ou seja, o fato de outras pessoas terem falado sobre medo não inviabiliza também o fato de que você fale sobre medo, né, e que traga novas abordagens de leitura sobre medo. Né? Eu estou problematizando só essa palavra, para você, né, na verdade, modalizar o discurso. Ou seja, em vez de colocar essa palavra ineditismo, você, quer dizer, contribuir com as leituras sobre medo, né? Uma revisão sobre o assunto, mais nesse sentido. Tá? É uma questão de modelização do discurso, porque se a gente para e pensa, você cita o Régio aqui, né? Que é, afinal de contas, um poeta, um escritor de narrativa também e, sobretudo, um crítico. Né? O Régio é um poeta crítico, como o professor ainda sempre coloca. Mas pensando mesmo na tradição crítica que se finca depois da geração de presença, né, sobre Sacarneiro, há um estudo aqui que é muito interessante, um dos estudos pioneiros de uma mulher que se chama Maria da Graça Carpinteiro. E o estudo dela se intitula A Novela Poética de Mário Sacarneiro. Né? Nesse estudo ela fala sobre todas essas narrativas de curta e média duração. Né? E explora bastante esse tema do mito. Por isso que, e já é um estudo de 1960. Por isso que eu falei, quer dizer, eu não estou inviabilizando o que você fala sobre medo. O que eu estou falando para você simplesmente modificar a palavra e com isso você resolve o problema. A palavra ineditismo, apenas isso. Muito bem. Depois, na página 15, você sinaliza, e aí cito você, que o poeta busca a salvação para além do plano físico. Estou citando aqui uma coisa que você diz. E aí eu pergunto, a que especificamente você se refere? Seria uma salvação de caráter espiritualizante? E continuo. Estabeleço essa pergunta porque, em seguida, o que você afirma em seguida é que o pessimismo decadentista gera uma arte em que o artista busca a salvação para a sua alma. Aqui é o que você diz, né? Portanto, você, então, diz isso, que busca uma salvação para a sua alma. E eu pergunto, então, a partir disso, a partir de qual perspectiva você entende o conceito de alma em Mário Sacarneiro? Fica essa pergunta. Muito bem. Depois, na página 17,
você fala sobre um sebastianismo esclarecido, né, que seria, portanto, um traço marcante da geração de Orfeu, né? Isso não é um equívoco. No entanto, esse sebastianismo esclarecido está muito mais para um Fernando Pessoa do que exatamente para um Sacarneiro, né? Que pouco toca na questão política, inclusive, na sua obra. Ele faz uma referência muito breve a Dom Manuel, que se em algum momento ele fosse comparado a Dom Manuel, daria um tiro na cabeça, né? Mas, para além disso, assim, o Sacarneiro nunca foi como Fernando Pessoa que fez a defesa da ditadura em Portugal, ou que elogiou Sidônio Paz, ou que, afinal de contas, né, construiu poemas de cunho messiânico, né? Isso caracteriza muito mais uma Pessoa do que um Sacarneiro, esse sebastianismo esclarecido, né? E daí que Fernando Pessoa diz, né, sou um nacionalista místico, um sebastianista racional. Muito bem. E aí, na esteira dessas reflexões que você vem desenvolvendo na página 17, você fala depois sobre um sentimento nacionalista moderno relacionado ao bucolismo do fim do século anterior. Essa palavra bucolismo, eu acho que não é muito feliz. Tipo, que vai estudar? Página 17. Último parágrafo. Quarta vírgula. Eu acho que essa palavra bucolismo não é uma palavra muito feliz, principalmente quando você atrela Sacarneiro a uma linhagem finisecular. E o contexto, afinal de contas, finisecular se caracteriza muito mais pelo artifício, né, pela ambiência citadina, né, pelas grandes metrópoles, enfim, pelo movimento, pela aceleração, pelo que se convencionou chamar modernidade, do que exatamente por uma tradição bucolista. Então essa palavra também precisa ser substituída aí. Depois, na página 26, você faz uma breve análise do conto da história mostra do professor Antena, né? E você aponta aqui por um excesso de cientificismo, mostrando, né, o modo pelo qual Sacarneiro, então, quer dizer, vai desconstruindo essas premissas, né, sobretudo de marca realista naturalista nesse ponto. E sim, acho que você está coberto de razão nisso que você diz. No entanto, a gente só tem que ter uma certa ponderação, e eu estou falando isso por causa própria. Inclusive, foi a Teresa Cerqueira, que foi minha orientadora no doutorado, que, quando eu lia apenas, Sacarneiro faz aqui uma crítica ao modelo cientificista do século XIX. Né? E esse cientista, afinal de contas, não tem nada de cientista. Sacarneiro faz isso aqui para ironizar os cientistas. Teresa falou assim: você tem certeza dessa sua leitura? Não é? E aí, mas por quê? Afinal de contas, isso é óbvio. Pensei, não tinha nada de óbvio, né? Porque Sacarneiro diz ali no início do conto que, né, entre o artista e o cientista a diferença é muito pouca. E a gente lê isso imediatamente como uma ironia. Né? E era assim foi assim exatamente como que eu li também. No entanto, Teresa falou assim: estuda um pouco mais sobre isso. Eu comecei a catar bibliografia daqui, bibliografia dali, e achei, afinal de contas, né? Afinal de contas, quem tem ele? Firmão de Moisés, tem tudo. Né? E aí, eu abri um livro da Leila Firmão de Moisés, que foi a tese de livre docência dela, texto, crítica, escritura, acho. Se chama assim. E lá ela tem um capítulo inicial muito bonito, né, em que ela fala sobre as prerrogativas do século XX, dizendo que o século XX é aquele século, portanto, de uma desinstalação e, portanto, né, digamos, agonizante. E nesse sentido, como expressão dessa desinstalação desse tempo descrente, né, o século XX, pela primeira vez, inclusive se opondo ao cientificismo exagerado, né, da segunda metade do século XIX, né, equipara a ciência ao patamar das artes. Daí que surgem os cientistas excêntricos do princípio do século XX, e ela dá como exemplo,
né, a ideia de uma leitura de um grande feito da medicina, nesse sentido assim, que ocorreu a partir de uma leitura completamente poética, que de científico em princípio não tinha nada. A ciência diria, joga isso fora, que foi a descoberta do antibiótico por Fleming, né? Ou seja, uma coisa que apodreceu, que deveria ser jogada fora, ele achou aquilo interessante esteticamente falando, foi analisar e descobriu o antibiótico. Então ela diz que há um senso estético dessa grande descoberta da medicina, né, do século XX, que foi o antibiótico. E o professor Antena está para esse tipo de cientista, excêntrico, né, que se opõe sim a uma ciência positivista, mas que é sim também um artista à sua maneira. Né? Não é à toa então que Sacarneiro elucubra ali uma série de coisas sobre Newton, que ele alavanca, sobre a física, e ao ponto dos Agorianos, que é a ideia da atmosfera, os poemas sobre os quais a gravidade não terá mais ação, né? Toda essa discussão, né, científica, Sacarneiro encarava de forma artística no seu tempo, porque cria de fato na ciência não mais como uma prerrogativa da verdade, isso já é um modelo por demais esgotado, né? Tanto que ele diz um outro ponto que você cita aqui nas páginas do Suicida, né? Sacarneiro simplesmente elenca essa ideia: se eu tivesse nascido no século XIX, teria inventado os caminhos de ferro; se eu tivesse nascido no século XVI, teria feito as grandes navegações, né? Mesmo se eu tivesse nascido há pouco tempo, teria conhecido os últimos rincões do mundo, mas o mundo hoje é uma sensabolia, sem graça, está tudo desvendado, tudo descoberto. O que restou ao homem do século XX, né, para descobrir? O que há de mistério? Diz ele, nada, só a morte. Portanto, seria eu o grande investigador das zonas da morte. E daí o medo, claro. Né? Muito nisso. Ele diz, não sei o que é a morte, tenho medo da morte, mas como eu desejo a morte. Né? Olha, então é só, de novo, uma ponderaçãozinha. Né? E talvez valha até a pena fazer a citação da Lélia, mas acho que é tão bonita a leitura que ela faz. Depois, cheira, eu coloco os chicletes na boca, tão frio. Não está aqui. Na página 60, de novo é a questão só de você, né, modalizar ou nomear. Né? Na página 60, você cita uma tese recente, de 2014, né? A tese de, acho que se pronuncia assim, Wouter-Müller, acho que se pronuncia assim, né? Você cita essa tese e a partir dessa tese você traz a ideia do mito de Ícaro para a leitura do Sacarneiro, né? E mais uma vez é a questão da contextualização aí, porque na verdade o Wouter-Müller cita o mito de Ícaro a partir de uma leitura previamente estabelecida, que é a leitura do David de Mourão Ferreira. Né? David de Mourão Ferreira tem uma leitura belíssima da poesia do Sacarneiro no Hospital das Letras, né? Em que ele diz que toda a poesia do Sacarneiro, que faz justamente esse movimento de ascensão e queda, e é muito baudelairiana nesse sentido, né? A ideia, portanto, né, do ideal para cima e o spleen, o movimento que vai para cima, o movimento que vai para baixo. Ele diz que a poesia do Sacarneiro poderia ser lida a partir do arquétipo, né, da ideia do mito mesmo, né, de Ícaro e Dédalo, como se Sacarneiro fosse esse Ícaro seduzido, que era um pouco mais de sol, era brasa, um pouco mais de azul, era vento, e tendo pessoa como grande arquiteto, né, daquela geração. Então, né, Ícaro e Dédalo, Sacarneiro e Fernando Pessoa. Então, uma questão de citar mesmo o texto, ou seja, a partir da leitura de David de Mourão Ferreira, ele retoma o arquétipo. Muito bem. Depois, Bruno, em relação ao sublime kantiano, eu também, né, penso como a Vivi,
faltou você completar alguma coisa aí, ou seja, eu não estou, digamos assim, invalidando o Kant aí, pelo contrário, né? Se você quer discutir o conceito sublime, ele é absolutamente necessário. A questão, assim, é dar o salto para mostrar como que isso funciona dentro do sacarneiro, né? Eu acho que é isso que às vezes não ficou muito claro, né? Porque, sobretudo, quando você fala de um Kant, né, que associa o sublime à natureza, né, você mostrou isso aqui por diversas vezes, né, que todo modelo do sublime, né, até por vezes uma ideia de perfeição, estaria associada à natureza, né, e se você me associa o sacarneiro a uma tradição decadentista, simbolista, fim e secular, né, ou, em outras palavras, há uma tradição baudelariana, né? A primeira questão que me vem à cabeça em relação a esse sublime kantiano associado à natureza é que isso não se aplica. E por que motivo? Porque se a gente lembra do Baudelaire, né, no Pintor da Vida Moderna, há uma passagem inteira, antes um pouco dele falar do artifício, né, da maquiagem, né, dos grandes atributos, afinal de contas, através dos quais a mulher poderia se despir da sua condição natural, né? Ele simplesmente diz que o grande erro do século XVIII, está lá dito, né, por ele, o grande erro do século XVIII foi ter atribuído o conceito de beleza à natureza. E a ideia de tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é belo, ser atribuído à natureza. Ou seja, tudo que é bom, tudo que é belo, né, diz ele, é fruto do cálculo, é fruto do artifício, é fruto do engenho, é fruto do intelecto. Né? Então, eu acho que faltou, na verdade, esse salto. Eu não estou dizendo que, né, a discussão não poderia estar aí. É mais essa questão. É claro que ele se refere ali a um modelo muito mais russoniano. Né? Muito bem. Depois, então, para já encaminhando no final, a conclusão demasiado curta. Sim, seria né? Seja, é justamente a guisa de conclusão, não é uma conclusão ainda, mas será, né? E a bibliografia, sim, estava aquém, mas aí você já apresentou a errata, então está tudo certo em relação a isso. É uma pergunta muito simples para fazer você, na verdade, em relação a citar. Quando você citou a sua tese, eu boto o sobrenome com Gomes. Você prefere ser marcado como Santana, é isso? Eu sou Rafael Santana Gomes, mas enfim, todo mundo me conhece como Rafael Santana, aí pronto, aí ficou. Você quer que eu fale isso no texto? Não será. Tudo bem. Eu quis perguntar sobre a metamorfoses, eu percebi essa discrepância, eu vou perguntar para ele depois. Bom, eu passo a Depois eu passei a assinar como Rafael Santana. É melhor não ratizar com a Santana. porque senão fica que Eu nem pensei eu, olha nisso só do primeiro, grande. olha ruas, é melhor começar. Bom, sim. Então, Bruno, passo a palavra a você para considerar as questões muitíssimo pertinentes levantadas pelo Rafael, muitíssimo pertinentes para você esclarecer. Eu concordo com tudo que ele disse sobre a parte que tem, sobre a questão. Calma, meu momento. Né? Tudo que ele fala sobre a questão, né, de discussões sobre o Mário Sacarneiro, em relação a termos que eu posso ter colocado em termos de equivocação e equívoco, né, sobre a questão do populismo, nós discutimos isso também. Acho que você não lembra, essa questão dessa palavra acho que foi discutida, e eu não sei se Eu não me lembro, não. Devo ter foi, só- você marcou assim, eu que não tinha colocado. Eu tenho quase certeza, porque Então, quando ele falou, eu lembro, nós estávamos lá na sua casa, eu acho que eu é que esqueci de corrigir. Então pode ser um erro que eu mesmo não fiz na hora de revisão, que não se marcou. Eu lembro quando fala, mas dá um pecado pequeno, eu marquei muita palavra. Mas eu tenho certeza que E lembrei. ele põe Ele falou, lembrei na hora. um texto que não tem que ver com o texto. O que tem de falar. E ele trocou, eu não me lembro do Eu corrigimento. lembro. Passou por Claramente. cima. Claramente. Eu não tenho a Então ver. isso consta do meu erro que eu deixei passar, que ela se marcou assim, e eu esqueci de consertar. Então, com certeza seja um fato que na hora eu lembrei. Né? Você fez mais observações e conselhos e acréscimos do que realmente perguntas, até você falar a questão da alma. Foi a pergunta realmente direta que você me fez. A princípio, você me fez sugestões de ler mais alguma bibliografia para complementar e fazer alguns acréscimos e algumas trocas de conceitos mal
mal articulados. Então, essa parte dos seus conselhos e questão de leitura bibliográfica mais, eu com certeza vou analisar, vou discutir com você e vou ponderar assim aonde eu vou colocar. Pode ficar certeza. Então, eu preciso comentar os conselhos que você me deu, óbvio. Quando você pergunta sobre alma, o que eu penso sobre alma em Marisa Carneiro, acho que essa pergunta específica que você me fez, se não me engano, né? Isso. Quando eu coloco no meu texto, Por causa da ideia da salvação, de se essa salvação seria uma salvação de caráter espiritualizante. E como atrelado a isso, o que você entende, né, pelo conceito de alma em Sacarneiro? Certo. Não é uma leitura que eu tenha feito, em particular, com algum teórico, por conta para justificar necessariamente alguém que falou isso antes, é uma leitura própria minha, é uma reflexão minha, né? Então você pode julgar se está pertinente ou não, e aí a gente pode ver essa relação. Não, é uma questão dele também. Mas eu entendo, não, uma leitura minha só, tá? Porque ele fala da amizade e alma, lembra? Sim. Entendo. O que eu percebo na relação dele de alma aqui, mas que se interessa na minha leitura significativa do medo, é porque a necessidade de transcendência, a vontade de ir além de tudo aquilo que ele considera como forma tacanha, forma fechada, forma estritamente não convencional que a sociedade dele exercia e que ele vai questionar com as suas formas de entendimento do medo, que eu coloco aqui depois no todas elas, né, do horror, do medo, do terror que eu coloco aqui, é como se fosse um ensinamento que ele tenta dar à sociedade para transcender através da arte aquilo que é considerado como uma coisa simples, banal, que não deve mais coexistir na sua contemporaneidade que ele tem no modernismo. Então a minha ideia de alma aqui é como se ele fosse usar esse termo como se fosse uma coisa até simbolista, talvez, né? Aquela busca do mistério, do destino, do simbolismo, como uma busca para salvar mesmo a sociedade burguesa, portuguesa, de si mesma. Então, eu não sei se tem um termo aí dele, essa busca dele, seria a forma particular de Marisa Carneiro de tentar se salvar por meio da literatura, usando o seu próprio texto como salvação de si mesmo. Entendeu? É uma questão que eu faço. Aquela que é assumida como sacerdócio, isso. Então eu enxergo nesse meio termo aí. Sim. Só que um sacerdócio é absolutamente profano. Sim. Porque a noção de alma em Sacarneiro implica muito uma corporização, ou seja, uma sexualização da própria alma, o que ele diz, né? Uma alma que se copula. Então é um desvio completo da noção cristã de alma. Quando se calcular, tem que destruir Marcela para a estabilidade dela através da alma. Mas a transcendência Concordo, corpórea. eu também estou sobre Transcendência corpórea. O espasmo tem uma frase linda: o espasmo que as tribucha em alma copulada. Alma copulada. É um desvio completo do conceito cristão tradicional de alma. Então, mais alguma coisa? Não. Então, agradeço muitíssimo por você. Essa trouxe referências que eu nem conhecia até então. Eu vou precisar de Bom, vai estar satisfeito? Sim. Então passo a palavra, minha amiga, minha colega, de tantos anos, às vezes confidente, Mônica Figueiredo, para a sua reflexão. Pois eu vou pedir uma coisa, uma questão política, só política mesmo, de coerência política, eu não quero ser gravada.